Olá, vamos ao Evangelho de hoje, 30 de dezembro, terça-feira. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de justiça e misericórdia. E agradecer por mais este dia da nossa vida, desta existência. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, amigo, nosso irmão, nosso modelo. Pedir a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, espíritos amigos, protetores, que se façam presente a nos acompanhar durante a nossa jornada que se inicia, que eles possam nos inspirar bons pensamentos, boas ações, possam nos proteger, nos guiar. E com muito amor, pedimos à espiritualidade amiga que permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ao Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos ver uma passagem para refletir hoje. Vamos lá. Vamos ver o que nos caiu hoje, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o nosso item, o item 10, fora da caridade não há salvação. Nós já tínhamos visto alguns dias, fora da verdade não há salvação. E hoje, aqui, vem o Espírito Paulo, o apóstolo, Paris 1860, a nos falar sobre este tema que é também igual ao capítulo. O capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o item 15, fora da caridade não há salvação. Vejamos a importância da nossa reflexão de hoje. Então vamos ler um pedacinho. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto nos céus. Na terra, porque, ao praticar a caridade, viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Ele brilha no céu e ilumina a fronte dos eleitos. Esse ensinamento na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passem à direita, abençoados do meu Pai. Vocês os reconhecerão pelo perfume da caridade que exalam em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. Hoje vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, mas vamos ler todo este item, porque ele é tão importante. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento fora da caridade não há salvação, pois ele é o reflexo do mais puro cristianismo, e com essa orientação, o homem jamais se perderá. Dediquem-se, meus amigos, a compreender o profundo significado deste ensinamento e também suas consequências, procurando aplicá-los em si mesmos.
Deixem que a caridade controle todas as ações, pois ela, além de impedi-los de fazer o mal, vai levá-los a fazer o bem. Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que acontecem. Agradeçam a Deus, meus amigos, que permitiu a vocês desfrutarem da luz do Espiritismo. Não é só porque os que possuem conhecimento espiritual podem salvar-se, não. Mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Que os irmãos que observarem vocês possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Assim, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independentemente da religião a que pertençam. Vamos só sublinhar aqui. Vamos ver. Não é porque possuem o conhecimento espiritual que vocês podem salvar-se, mas porque o Espiritismo ajuda-os a compreender melhor os ensinamentos do Cristo e faz com que vocês se tornem melhores cristãos. Eu quis voltar aqui e sublinhar antes que eu perdesse, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas começamos dizendo que esta é a frase, digamos assim, a bandeira, como diz aqui no Evangelho, do Espiritismo, né? Nós sempre falamos o que liga, o que lembra os espíritas. A frase: fora da caridade não há salvação. E este capítulo todo se dedica a nos explicar mesmo, a nos situar aonde está a salvação. E Kardec, baseado em todos os ensinamentos de Jesus, vem dizendo: não é fora da verdade, não é fora da igreja, né? Ele vem dizendo, é fora a caridade. Então essa é a bandeira do Espiritismo. E aqui ele fala, por isso que eu quis sublinhar, que vocês se tornem melhores cristãos. E nós temos que ter muito cuidado com este tipo de interpretação. De forma alguma, o apóstolo Paulo, este espírito tão forte que tantos ensinamentos nos trouxe, estaria equivocado. E quando ele fala tornarem-se melhores cristãos, não é melhores que os outros, melhores para nós mesmos em primeiro lugar. E isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes. Por ser o Espiritismo uma doutrina que exige, né? Nós nunca vamos escutar alguém dizendo eu sou espírita não praticante, né? O espírita, ele precisa de muito estudo, muita dedicação. Então, algumas vezes, nós podemos ter a tendência a nos envaidecer com todo esse conhecimento, muitas vezes muito conhecimento, pouca prática, não é? E justamente vai contra o que Kardec veio nos dizer. Kardec justamente quis colocar a doutrina como 3 pilares fundamentais: ciência, filosofia e religião, mas que precisam andar juntos em igualdade de busca de conhecimento. É claro que em algumas fases da vida a gente vai estar mais atento ao aspecto religioso, em
outras fases mais curiosos com o aspecto científico da mediunidade. Em outras, em busca por um amadurecimento, a gente vai mais para o aspecto filosófico. Mas são fases em que podemos destoar um pouco mais para um lado do que para o outro. Mas quando não atentamos para os três aspectos da doutrina, vamos nos perder enquanto seguidores da doutrina espírita. Não é mesmo? Podemos correr o risco de nos tornar fanáticos religiosos se formos só pelo viés da adoração, sem a busca do conhecimento científico que explica os fenômenos da comunicação entre os planos, o aspecto filosófico que nos faz refletir sobre a nossa existência, tão importante que é. E nós só conseguiremos nos tornar melhores cristãos se observarmos estas nuances. E para que observarmos? Para sabermos mais? Para sermos mais equilibrados? Sim, também, mas para pôr em prática, através da caridade. Tudo isso serve para sabermos fazer caridade, aprendermos, que tenhamos vontade sincera. Aqui no texto fala, o primeiro gatilho é a vontade. Sem vontade sincera no coração, tudo se torna acessório, se torna, não vem do coração, e para Deus não tem valia se não for sincero. Então que nós possamos hoje, dia 30, já nos encaminhando para o final do ano. Claro que nós sabemos que é só uma data, que não muda se a nossa consciência não mudar, nada vai mudar porque o ano mudou, né? Porque as metas a gente pode traçar, mas pelo dia 3 ou 4, se não há vontade sincera do coração, as metas caem. Então, nestes últimos dias, que a gente já possa ir refletindo. Somos chamados a esse amadurecimento espiritual, sincero, verdadeiro, para quê? Para colocarmos em prática. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É disso que se trata, todos somos chamados. Mas em que momento eu decido ser o escolhido? Né? E se decidimos, que sejamos sinceros e possamos atuar sendo cristãos melhores, não melhores que os outros, melhores do que fomos ontem. Então vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, muito linda essa reflexão. Paulo sempre nos traz reflexões muito fortes, muito verdadeiras e muito importantes, não é mesmo? Vamos lá, vamos a uma pergunta. Natureza das punições e prazeres futuros está na quarta parte do capítulo 2, pergunta 965. E Kardec perguntou assim: após a morte, as punições e os prazeres do espírito têm alguma coisa de material? E os espíritos vão responder: o bom senso diz que as punições e os prazeres do espírito não podem ser materiais, porque o espírito não é matéria. Assim, essas punições e estes prazeres nada têm de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos e intensos se comparados ao que o homem experimenta na terra. Porque o espírito, quando está livre, desencarnado, percebe as sensações por todo o seu corpo espiritual, o seu perispírito. O corpo físico já não lhe amortece mais as sensações. Então, Kardec quis perguntar se após a desencarnação, os prazeres e as punições, as sensações ruins, as dores, elas são materiais. E aqui eles vão dizer que elas não poderiam ser materiais no sentido que nós entendemos deste corpo material, porque já não os teremos mais.
Mas o corpo perispiritual, que é o nosso perispírito, não deixa de ser uma matéria num outro estado, sim, poderá sentir essas sensações, e aí eles falam de uma forma ainda mais intensa, porque os sentidos são muito mais aguçados fora de um corpo tão materializado. Então, sim, o espírito desencarnado pode ter sensações e agradáveis e desagradáveis, não da forma como sentimos, mas sim podem ter. Bom, então vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água para fluidificar, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita da vida, deste dia, que possa ser um dia de muita luz, de muita alegria, de muita paz, nos nossos lares, no nosso trabalho, com os nossos amigos, familiares, amores, amigos. Que nós possamos, ao deitar nesta noite, fazer uma bela reflexão de como foi o nosso ano e ter a certeza de que tudo fizemos para nos tornarmos melhores. E se ainda não conseguimos, nos perdoar e aí sim impregnar a vontade forte de amanhã fazermos diferente. Na certeza de que o Pai está sempre conosco e nunca nos desampara, pedimos à espiritualidade que permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.